Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, tudo. Bem-vindos ao Café Il Letterato. É um dos cafés mais cool de Moscou. Ele está do lado da Biblioteca Lenina, aqui do lado, com Dostoiévski na entrada. Atrás de mim está ninguém menos que Tolstói. E esse café pode ter citações de Dante, Petrarca, Boccaccio, D'Annunzio, Leopardi. É um café italiano, numa das Moscous mais moscovitas, que é do lado da Biblioteca Lenina. Bom, hoje a gente vai falar de... Nós vamos falar basicamente do Festival Mundial da Juventude, que é algo absolutamente extraordinário. Mas eu quero ligar no final com coisas importantíssimas que necessitam de noites insones para a gente digerir apropriadamente dessa intercalação multipolar em Moscou. O que acontece nos últimos... a minha vida nos últimos 10 dias foi um turbilhão alucinante de dormir 3 horas por noite no máximo. Ou até não dormir, eu dormi no avião de volta de Sochi. E tudo isso intercalado dá uma dimensão de como tudo importante relativo ao mundo multipolar está sendo jogado aqui, na capital do mundo multipolar, que é algo que o planeta inteiro só vê quando chega aqui e sente. E há vários problemas embutidos nesse percurso pedregoso, digamos, até a multipolaridade. Bom, vamos começar com o Festival Mundial da Juventude, que foi algo absolutamente extraordinário. Bom, esse é o primeiro Festival Mundial da Juventude em 7 anos. E mais de 300 mil jovens do mundo inteiro, especialmente do sul global, pediram para se inscrever. Claro, não dá para trazer os 300 mil. E os organizadores, que é uma fundação do governo russo especializada em assuntos relativos à juventude, eles escolheram um pouco mais de 20 mil. Do sul global, evidentemente, Ásia, Latinoamérica, América Latina, África, mas também dissidentes do norte global, os dissidentes do jardim, né? Os que enxergam a selva ou vêm da selva ou que simpatizam com a selva e que vivem no jardim autodefinido por aqueles burocratas pesticidas da União Europeia. Foi extraordinário. A minha experiência prática foi incrível. O cenário, para vocês terem uma ideia, todos vocês que acompanharam as Olimpíadas de 2014, o cenário do festival foi o Parque das Olimpíadas de 2014, o Parque Olímpico, que é chamado de Parque de Arte e Ciência, que fica entre as Montanhas Nevadas, onde tem Krasnaya Poliana, por exemplo, e as estações de esqui, e o Mar Negro, que é literalmente do lado. Absolutamente excepcional. E, claro, as instalações dos Jogos Olímpicos, que são pavilhões incríveis, do lado de uma cidade universitária olímpica também, que hospedou muitos dos convidados, e o microcosmo do sul global inteiro que está lá ainda. Os mais de 20 mil que foram cuidadosamente selecionados, muita garotada estudando para PhD, esportistas, jornalistas, cidadãos jornalistas, líderes comunitários, líderes políticos, líderes culturais, músicos. E, na verdade, o networking sensacional do festival era você ficar andando nos pavilhões, tinha o pavilhão principal e outros pavilhões temáticos de regiões. Por exemplo, o Yamal, onde fica a Península de Yamal, que é o coração da indústria do gás na Rússia. O pavilhão de Belgorod, que continua sendo atacada por drones ucranianos, onde eu fiz a minha intervenção numa mesa redonda, a gente vai falar daqui a pouco. E o pavilhão principal, onde tinha
nos diversos pavilhões do pavilhão principal tinha diversas salas com discussões sobre tudo que você possa imaginar, de geopolítica, jornalismo, guerra, economia, educação, ciência, projetos educacionais e científicos, a interligação entre projetos russos com projetos do Sul Global, mesas redondas específicas, por exemplo, para assuntos africanos. Absolutamente sensacional. Então a melhor coisa era você ficar passando de uma sala a outra, acompanhar algumas discussões, passar para outra sala, e aí você saía no pavilhão principal e ia no que particularmente me tocou profundamente de interesse, que eram os diversos estandes das diversas repúblicas russas. A Rússia, como vocês sabem, é um país multicultural, multiétnico, multireligioso, e praticamente todas as regiões estavam representadas. Então, nossa, eu tive uma conversa sensacional, por exemplo, no pavilhão de Amal. Eu tive uma conversa sensacional com o pessoal representando a região autônoma dos Nenets, que eu quero visitar assim que possível, entre esse ano e o ano que vem, no Ártico Profundo. Por exemplo, no stand da Rosatom, enorme no pavilhão principal, foi ótimo porque eu pude discutir em um certo detalhe os quebra-gelos nucleares russos que estão navegando na Rota da Seda do Ártico, a chamada nova Rota do Ártico, ou a Rota da Seda do Ártico, como definida pelos chineses, e que é o grande canal de comunicação do futuro. E essa é uma das viagens que eu quero fazer entre esse ano e o ano que vem. Eu quero pegar um icebreaker, um quebra-gelo desses, atômico, e navegar a Rota da Seda do Ártico de cabo a rabo e explicar para a minha audiência global e a audiência brasileira e lusófona qual a importância desse canal de comunicação e como isso vai virar de ponta cabeça a geoeconomia. Bom, mas a minha experiência direta foi no dia seguinte que eu cheguei, que eu revisitei Sochi à noite, e no dia seguinte de manhã a gente teve uma mesa, um debate especial com um convite de da Federação de Conhecimento Russo, uma federação muito importante, uma fundação, desculpe, muito importante, no pavilhão de Belgorod. Era um consultor de Hyderabad, o fulcro da indústria de tecnologia de informação na Índia, e um moderador russo. As perguntas em russo, tradução simultânea, e nós respondemos em inglês, e depois o principal, que é o que eu queria desde o começo, a abertura para o público, para perguntas e respostas vindo do público. E aí é que foi absolutamente sensacional, porque literalmente tinha um microcosmo do Sul Global na plateia, muitos latino-americanos, tinha um pequeno grupo de brasileiros também, muita gente do sul da Ásia, Índia e Paquistão, do Irã, muitos africanos, além de chineses também. E as perguntas eram sensacionais. O pessoal de Donbass estava lá também, o pessoal da Transnistria estava lá também. E as perguntas foram absolutamente sensacionais. A gente poderia ter continuado mais 3 ou 4 horas, pelo menos. Eu pedi para os organizadores, olha, todo o pessoal da fila, deixa todo mundo fazer as perguntas, mesmo que demorem um pouco. Ultrapassou o tempo deles, estava sendo filmado. Vai ter o vídeo oficial dos organizadores, que mais cedo ou mais tarde vocês vão ter acesso, com tradução simultânea. E as perguntas, elas iam desde assuntos, digamos, comunitários, de desenvolvimento sustentável comunitário, até as grandes questões de geopolítica, guerra, o declínio moral praticamente total do Ocidente. Tinha, por exemplo, dissidentes alemães na plateia, escandinavos também. Esses dissidentes europeus vindo ao Festival da Juventude é muito importante, porque desde o começo, desde que a ideia veio prosperando nos últimos anos e no processo de seleção,
Isso veio lá de cima. O presidente Putin deixou bem claro que a Rússia não tem nenhum problema com os povos do mundo inteiro. A Rússia é um país multinacional. O problema é com essa plutocracia absolutamente tóxica que controla o Otanistão, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Europa Oriental. Então, essa discussão em si valeu, eu diria, semanas, meses e anos de você teorizar sobre o Sul Global. Você vê o jovem Sul Global na sua frente, discutindo, propondo, se interrogando e perguntando sobre para onde a gente está indo, especialmente nessa confluência absolutamente incandescente que a gente está. No dia seguinte, eu tive uma experiência ainda mais ampliada numa das sessões do Valdai Club. O tema do Valdai Club esse ano é para onde está indo o mundo até 2040, que é um exercício perigoso porque envolve muita futurologia, que pode ir para qualquer lado, evidentemente. Mas essa discussão dessa mesa redonda no domingo no Valdai foi sobre multipolaridade. Muito legal. Coordenada por o Shushentsov, que é um excelente intelectual russo. Ele é o coordenador de relações internacionais do MIGIMO. MIGIMO é a melhor escola de relações internacionais do mundo. Nada bate MIGIMO. Essas palhaçadas de Colômbia, Yale, etc., Oxford, Cambridge, etc., junto ao MIGIMO especialmente agora, com a cultura de cancelamento, é uma vergonha absoluta. E o Shushentsov, ele foi um excelente articulador, um excelente moderador. Tinha um intelectual indiano do programa China da Universidade Nehru, na Índia, excelente. Ele falou de um conceito muito interessante e complexo que requer a gente se expandir, não só no que a gente escreve, nos podcasts, mas desenvolver um debate intra-asiático sobre o conceito de multipolaridade asiática, ou seja, as várias Ásias que existem dentro da Ásia. E isso inclui a Eurásia também, que inclui a Ásia Central e toda a parte asiática da Rússia. Foi muito legal, eu conversei com ele depois, a gente vai ficar em contato e a gente pode até, inclusive, mais tarde fazer um trabalho junto sobre, quando eu voltar à Ásia, sobre a multipolaridade dentro da Ásia. E na saída foi sensacional, porque na saída muita gente vem conversar, evidentemente. Eu conversei, inclusive, com um intelectual americano que é um dos principais membros do Partido Comunista dos Estados Unidos. Um cara bárbaro, de ascendência provavelmente libanesa, muito legal, muito aberto, extremamente liberal, e aberto para o mundo inteiro. E claro, estava no seu elemento, conversando com filhos de ex-funcionários de partidos comunistas, não só na União Soviética, do espaço pós-soviético e pós-soviético. Sensacional o diálogo. Eu conversei com a televisão do Sudão, foi absolutamente sensacional. Tinha um assinante do Pepe Café da Guiné, que veio conversar comigo também. Então foi muito legal, porque, mais uma vez, todas essas conversas, durante e depois, você vê o Sul Global conversando entre eles e conversando com você também, e fazendo perguntas extremamente, absolutamente em cima. Então, a sensação de você estar nesse parque temático cultural, digamos, com a juventude do Sul Global inteira interagindo, você vendo eles interagindo, você vendo a criatividade, o dinamismo, o nível de como eles estão alertas a tudo que está acontecendo, a dedicação ao trabalho, os sonhos e as esperanças para a sua vida profissional. Por exemplo, muita gente perguntando uma questão extremamente importante: como pode aumentar o intercâmbio intra-sul global com apoio de governos? Por exemplo, o governo russo é muito sério nisso. Governos latino-americanos e africanos, a gente sabe que é bem mais problemático.
Então, a sugestão é de que ministérios de educação, ciência e cultura da Ásia, da África e da América Latina, eles possam interagir mais entre eles e estabelecer programas conjuntos de cooperação conjunta, multinacionais, plurinacionais. A gente espera que isso possa desenvolver, especialmente depois dessa experiência magnífica do Fórum. Então o Fórum foi e é não só um sucesso extraordinário, ele continua inclusive porque tem um programa de intercâmbio cultural especial para 2.000 dos convidados do mundo inteiro, incluindo muita gente da América Latina, que vão visitar mais ou menos 30 cidades russas em programas de intercâmbio cultural desde o final do festival. Um sucesso extraordinário no sentido de que demonstrou graficamente o que é legal, não só para toda essa moçada que vai voltar aos seus países onde eles trabalham e estudam e falar dessa experiência sensacional de integração literalmente global, mas o pessoal que veio da Europa ou dos Estados Unidos, do Canadá, que veio aqui ver a Rússia isoladíssima, não é? Tão isolada, o mundo inteiro veio aqui, mas continua muito isolado. Isolado, evidentemente, é dessa plutocracia imbecil do Otanistão. Bom, eu diria que esses dias do Festival da Juventude fecharam o que começou há um pouco mais de uma semana nas duas conferências aqui em Moscou. A Conferência do Mundo Multipolar, que foi na segunda-feira da semana passada, e na terça-feira a segunda conferência do Movimento Internacional Russófilo, que, como disse o Sergei Lavrov muito bem, deve ampliar e virar um movimento normalófilo, ou seja, congregar as populações normais do planeta inteiro, não só do sul global, mas do planeta inteiro, incluindo do norte global também. Então, juntando a conversa que nós tivemos em profundidade com os representantes do sul global nessas duas conferências. E, por exemplo, no meu caso, eu tive uma honra enorme de moderar o debate sobre sul global no dia da conferência multipolar. Foi quando a gente abriu o debate para praticamente todo mundo que pudesse na plateia. Eu estava brigando nos bastidores com os organizadores o tempo todo, porque eu queria estender isso por 4, 5 horas. A gente passou de 3 horas e pouco, e foi sensacional. E teve intervenções foi, digamos, o lado acadêmico e um pouco mais estabelecido da conversa que a gente teve esse fim de semana em Sochi. No Banco dos BRICS. E é uma pena, porque basicamente o Banco dos BRICS está relativamente inativo no ano mais importante dos BRICS e no ano mais importante do próprio NDB, o Banco dos BRICS. A presidente Dilma está no comando, ela tem uma margem de manobra relativamente estrita. O ano que vem a presidência deve passar para os russos e os russos vão dar um turbo absoluto, porque eles têm que mudar muita coisa, a começar pelos estatutos do banco que estão ligados ao dólar. Você não pode pensar em estabelecer um processo de desdolarização quando você ainda está atrelado à moeda do inimigo. Absolutamente impossível. Então isso tem que mudar de ponta cabeça. E os empréstimos que têm que ser em todas as moedas dos países dos BRICS e passar de vez do dólar. Isso ainda está num estado incipiente. Então, juntando tudo isso, num espaço de menos de 10 dias, na verdade, de um pouco mais de uma semana, aqui na capital do mundo multipolar, a gente pode ter uma ideia não só da amplitude e da força desse processo de se forjar um novo paradigma nas relações internacionais e nas relações interpessoais também, mas todos os problemas que estão pela frente. Ou seja, houve uma campanha evidentemente brutal na mídia do Otanistão contra esse festival, dizendo que era uma coisa exclusiva, dizendo que os critérios de seleção não eram transparentes, dizendo que era a Rússia tentando cooptar a juventude do mundo inteiro. As palhaçadas de sempre, embasadas em menos do que zero, sem evidência nenhuma. E o sucesso, claro, acumula ainda mais
esse capital de boa vontade do sul global em relação à Rússia e do soft power russo no mundo em desenvolvimento. E, claro, a crise de nervos dos neurastênicos do OTAN estão ainda maior, juntando com alguns acontecimentos absolutamente cruciais que estão levando a uma situação plausível a médio e a longo prazo, que é o absoluto oposto de tudo que a gente viu esta semana aqui nas conferências de Moscou e no Fórum da Juventude em Sochi, que é de sonho, de esperança, de um mundo alternativo é possível, e de um mundo verdadeiro, justo é possível, enquanto o outro lado continua preso ao paradigma das guerras eternas e o fato de que eles estão vendo a humilhação cósmica da OTAN se aproximando cada vez mais, gritando como um monstro babando nas estepes das terras negras de Novorossiya. E aí vem Le Petit Roi, aquela coisinha em Paris, nós vamos botar tropas da OTAN eventualmente na Ucrânia, nós não podemos permitir que a Rússia vença. E aí vem uma boa parte da OTAN que tem ainda um resquício de cérebro, dizendo que isso, porque eles sabem exatamente o que isso significa. Não só a guerra total, como uma humilhação ainda mais cadavérica de todo o Otanistão, dentro do solo que ainda resta ucraniano. O vazamento completamente absurdo daqueles patetas da Bundeswehr discutindo como bombardear a ponte da Crimeia, mas olha, não fomos nós que fizemos. Como se os russos, a inteligência russa não só interceptaram o blá blá blá, como antes a Rússia já sabia que a Alemanha está tecnicamente em guerra contra a Rússia, a Alemanha, França e Inglaterra especialmente, sem falar de todos os chihuahuas da Europa Oriental. E o secretário da Defesa americano, o vendedor de armas Lloyd Austin, dizendo finalmente o que a gente chama de cat out of the bag, né? O gato que escapou do saco. O gato cinza escapou do saco e todo mundo agora vê o que o gato estava escondendo, que todo mundo já sabia. É uma guerra da OTAN contra a Rússia, em solo ucraniano. Que foi exatamente o que Lloyd Austin disse. Se nós perdermos na Ucrânia, é inevitável uma guerra da OTAN contra a Rússia. Errado, a guerra da OTAN contra a Rússia já está andando. E ela começou muito antes da operação militar especial de 2 anos atrás. Essa guerra da OTAN contra a Rússia começou há 30 anos atrás. Começou, inclusive, um pouco antes ou um pouco depois da primeira eleição de Vladimir Putin como presidente da Rússia, há exatos 24 anos. Há exatos 24 anos eu estava aqui em Moscou cobrindo a eleição de Vladimir Putin, que muita gente no Ocidente ainda não sabia quem é. Então a cobra mordendo o rabo, o Ouroboros total. O círculo se fecha e agora a guerra declarada, não declarada, subterrânea, invisível, híbrida e não híbrida da OTAN contra a Rússia está claro para todo mundo, inclusive os do outro lado são obrigados a vociferar a respeito e vociferar a sua impotência, porque não tem um plano B. O único plano do poder hegemônico e dos vassalos são guerras eternas, ou seja, o que os generais alemães, o que o reizinho em Paris vociferam são latidos de chihuahua vindos do grande bulldog que está em Washington e no Beltway, aquele círculo em torno de Washington. Então a comparação entre todas essas vociferações e a atmosfera de esperança e de sonhos nesses dias em Moscou, em Sochi, não poderia ser mais gráfica. Isso é um assunto extremamente sério que eu espero que vocês todos levem em consideração e vai ser o tema das nossas conversas esse ano inteiro, porque esse é o X da questão e pairando acima de tudo, tem um potencial extremamente
plausível e possível de uma guerra começando a ficar guerra quente. E aí é o famoso todas as opções que você tem, como é que chama? Estão na mesa e são possíveis. Ou seja, qualquer tipo de jogo no meio desse tabuleiro fica, infelizmente, toxicamente possível. Bom, terminando com uma esperança, sonhos, um novo mundo é possível e o que a gente viu nesses dias entre Moscou e Sochi. Esqueçam toda essa nuvem negra e esse buraco negro de quem quer que o mundo permaneça absolutamente desigual, injusto e na verdade, esfaqueando o sul global praticamente inteiro e muita gente que mora no norte global. Um outro mundo é possível e está nascendo, pouco a pouco, nos diversos nós do sul global, e o futuro pertence a essas novas gerações que estão aqui no Festival Mundial da Juventude. Obrigado a vocês, muito obrigado. Assinem o canal, façam esse canal crescer. Esse canal tem muita gente que vai cair, já está caindo e vai cair em cima cada vez mais. Eu prefiro não dizer em nenhuma língua o que eu acho a respeito disso, mas aqui a gente fala do futuro e um futuro que pode ser sensacional para todos vocês. Muito obrigado a vocês todos. Tchau do Café Literário Italiano em Moscou, do lado do Dostoiévski e do lado do Tolstói. Tchau, tchau.